O plenário da Câmara aprovou a urgência para projeto sobre mineração em terras indígenas. Agora, o projeto pode ser votado diretamente no plenário da Casa, sem passar por comissões. Brasília, Yasmin Costa. O protesto no gramado da Esplanada dos Ministérios foi organizado por artistas e reuniu representantes de 230 organizações da sociedade civil, entidades e movimentos sociais. O grupo também foi recebido por ministros do Supremo Tribunal Federal e pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em uma audiência pública. Nomes como Cristiane Torlone, Seu Jorge e Nando Reis apresentaram argumentos contra as mudanças na legislação ambiental. Chico Buarque ligou para Pacheco por uma chamada de vídeo para prestar apoio ao movimento. Caetano Veloso afirmou que o Brasil vive o pior momento ambiental da história. O país vive hoje sua maior encruzilhada ambiental desde a redemocratização. O desmatamento na Amazônia saiu do controle. A violência contra os indígenas e outros povos tradicionais aumentou. E as proteções sociais e ambientais construídas nos últimos 40 anos vêm sendo solapadas. Nossa credibilidade internacional está arrasada. O prejuízo é de todos nós. Uma série de projetos de lei, ora em pauta neste Congresso Nacional, pode tornar essa situação ainda mais grave. Se aprovadas, essas proposições poderão facilitar o desmatamento, permitir a mineração e o garimpo em terras indígenas e desproteger a floresta contra a grilagem e os criminosos. Só que horas mais tarde, o plenário da Câmara aprovou a urgência para o projeto sobre mineração de terras indígenas. Na prática, a tramitação da proposta vai ser mais rápida. Agora ela pode ser votada diretamente no plenário da Casa sem passar por comissões. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que o texto será analisado por um grupo de trabalho. 8 horas e 55 minutos. Repita. 8h55. Bom, Ricardo Salles aqui nos nossos estúdios queria fazer um comentário sobre essa reportagem em relação às terras indígenas e também essa exploração mineral. Tiago, de fato a exploração é feita por esses que não conhecem o assunto que está se passando na Amazônia, jamais apoiam as medidas sérias, não se preocupam com as pessoas que vivem na Amazônia e ainda por cima não veem que justamente a ausência de possibilidade de uma melhoria econômica das pessoas daquela região são o principal motivo do desrespeito ambiental. Faz muito bem o Congresso Nacional e avançar pautas como regularização fundiária, mineração na Amazônia e uma série de outras medidas que, não sendo votadas e não sendo apreciadas por anos, deixaram a Amazônia como um dos lugares com o maior paradoxo do Brasil, uma região muito rica, mas com o pior índice de desenvolvimento humano. Portanto, essa turma da demagogia, do discurso falso, do descompromisso, já cansou o povo brasileiro. Amanda? Olha, há muitos argumentos contra esse projeto de lei. Ontem eu conversei longamente com um jurista que é justamente especializado nessa questão dos povos indígenas. Ele me disse claramente, essa argumentação de que a mineração em terras indígenas vai levar algum tipo de desenvolvimento econômico para aquele povo é totalmente falaciosa. E uma prova disso, muito fácil de entender, é o seguinte: não existe nenhuma associação indígena que defenda o garimpo em terras dos povos indígenas. Você pode recrutar uma pessoa ou outra, uma personalidade indígena especificamente que está em fotos ao lado do governo, mas associações indígenas que militem a favor de mineração em terras indígenas, isso a gente não vê. E aí ele me falou, foi me apontando vários indícios, vários pontos desse projeto de lei que são inconstitucionais e que são graves e ameaçam a sobrevivência dos indígenas. Por exemplo, ele diz que esse PL vai legalizar e não proibir o garimpo ilegal, então uma atividade legal que já existe em terras indígenas e que vai ser legalizada por esse projeto de lei. Fala também que vai promover a instalação de hidrelétricas, abertura de estradas, plantio de transgênicos em terras de indígenas e ainda cria brechas para autorizações provisórias de garimpos pelo governo sem passar pela
aprovação do Congresso. A gente sabe que o avanço do garimpo tem feito nas terras indígenas, tem levado doenças como a malária, tem produzido a contaminação dos rios pelo mercúrio, tem levado violência e exploração sexual dos indígenas. É uma coisa completamente estapafúrdia e, além do mais, vem sendo usado pelo governo esse pretexto, essa justificativa da guerra na Ucrânia e a dificuldade em importar fertilizantes da Rússia para aprovar esse texto da mineração. Uma reportagem recente dessa semana do jornal Estado de São Paulo, eu já mencionei isso aqui ontem, mostra claramente que as principais reservas de potássio na região da Amazônia não ficam em terras indígenas. Portanto, esse PL, que é uma defesa antiga do presidente Bolsonaro, vem sendo usado como pretexto neste momento de guerra Rússia-Ucrânia para aprovar uma coisa que não necessariamente vai ajudar o Brasil e certamente prejudicará os povos indígenas.